Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro pela tua palavra, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria, e que nós possamos aprender de ti nessa noite. Que o Senhor me capacite a transmitir a tua palavra de maneira bíblica, e que os meus irmãos sejam um solo fértil. Senhor, edifica a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Veja, vamos traçar alguns paralelos importantes. O primeiro livro de Samuel começa numa transição. Eli, um dos últimos sacerdotes, ele vai morrer. Os filhos deles vão morrer no campo de batalha, mortos pelos filisteus. E a arca vai ser levada para os filisteus. E o que está acontecendo? Vai ser feita uma transição para o último juiz, Samuel. E após o último juiz, vai ser feita uma transição para o primeiro rei, Saul. Curiosamente, o segundo livro de Samuel também começa numa transição. Veja, Saul morreu. E por que ele morreu? Nós vimos juntos na última palavra, em 1 Crônicas 10, que ele não buscou o Senhor. Saul era o tipo do religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino, mas com o coração distante do Senhor. E aí o que nós vemos? Saul não buscava a Deus de verdade. Só que o segundo livro de Samuel vai haver uma transição e vai começar o reinado de Davi. E a gente percebe claramente que Davi começa buscando ao Senhor. Então o que eu tenho que entender aqui? Gente, está passando por uma crise na sua vida, está passando por uma dificuldade, está passando por uma fase difícil de transição. Seu primeiro papel é buscar o Senhor. Porque somente nele você vai encontrar as respostas e você vai encontrar os caminhos a serem seguidos. Como eu busco o Senhor? Gente, primeira coisa, orando em casa. Quando eu oro, eu falo com Deus. E coloco para Ele tudo aquilo que está me incomodando. De maneira tranquila. Não importa quantas vezes você vai orar o mesmo assunto. O que importa é você falar para Deus aonde está doendo. Após buscar Deus de oração, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a palavra do Senhor para mim. Como que eu busco a palavra? Através da leitura bíblica. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Qual a terceira forma de buscar Deus? Indo para a igreja, em todas as reuniões da igreja, e buscando a palavra pregada de maneira bíblica. É a terceira forma. E aí, a quarta forma, sem encerrar a lista, seria o jejum, no qual eu estou afligindo a minha alma, me humilhando diante de Deus e dizendo: Senhor, se o Senhor não pôr a sua mão nesse problema, eu não consigo resolver. Por isso, Senhor, eu estou afligindo a minha alma com jejum e com oração,
para buscar a tua face. Existem outras maneiras de buscar Deus? Veja, pode haver o extraordinário, mas a maneira ordinária é essa. E é o que Davi faz. Davi começa muito bem. E veja que interessante. Nós temos que entender que o escritor bíblico, quando ele escreveu a Bíblia, tudo que está ali foi inspirado. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada. Aí ele continua mais à frente, para ensinar, redarguir, consolar. Então, quando existe uma palavra na Escritura, é para mim prestar atenção. E no começo desse capítulo vai aparecer muito a palavra subir. Olha o versículo 1. Subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? Para Hebrom. Versículo 2, e subiu Davi. Quando você vê uma palavra sendo repetida num texto, é que aquela palavra é um dos pontos principais. O que acontece? Israel está sem rei. O ungido foi morto. A nação abandonou cidades. A nação experimentou uma derrota terrível. Ela foi para o fundo do poço. O que o escritor está nos dizendo? Foi para o fundo do poço porque Saul nunca buscou a Deus. Quando você não busca a Deus, a consequência é morte. Só que aí o quadro vira. E Davi começa a buscar o Senhor. E aí Israel começa a subir para o desenrolar do plano de Deus. É isso que o escritor está nos mostrando. Falando, gente, olha, vocês chegaram no fundo do poço. As práticas desse rei afundaram o país. Só que agora o rei, segundo o coração de Deus, vai começar a cumprir o seu papel de ungido, e vocês vão subir desse fundo de poço. Da mesma maneira é na nossa vida. As nuvens negras não vão permanecer sobre a sua vida o tempo todo. Existem épocas de maior luta espiritual e existem épocas de refrigério. O que eu tenho que entender? Que da mesma maneira que os problemas vêm, eles vão embora. Ninguém vive o tempo todo em batalha espiritual. E ninguém vive o tempo todo de férias espirituais. É assim que funciona. Aqui nós vamos começar a ver, a partir daqui, Israel partir para um destino glorioso, que é o reinado do rei Davi. E na sua sequência, o grande reinado do seu filho Salomão. Atingindo uma glória que Israel nunca teve. E tudo isso começa aqui. Por quê? Buscou Davi ao Senhor. Grave isso no seu coração. Está com problemas. Busque ao Senhor. É por aí que você vai obter sucesso. Amém? Veja que interessante. Davi era da região de Judá. Seus homens eram da região de Judá. Sua esposa Abigail era da região de Hebrom. O que Davi está fazendo? Davi aqui está seguindo a ordem que foi dada para ele. Lá no meio do livro Samuel, lembra a passagem? Davi pega os seus pais e vai levar para uma fortaleza do rei de Moabe. Quando ele está nessa fortaleza, o que Deus fala para ele? Vai para Judá.
Aí na região de Judá, Davi começa a ser perseguido por Saul. O que acontece? Numa situação muito constrangedora, Davi se afasta da ordem de Deus e vai para o meio dos filisteus. No meio dos filisteus, ele ainda consegue realizar algo. Mas eu tenho que lembrar que ele está desobedecendo a palavra do Senhor. Agora, o próprio Davi se realinha com o propósito de Deus e volta para onde ele nunca deveria ter saído, que é Judá. Mostrando que, se com o rei Davi acontece isso, pode sim acontecer conosco. Desvios. Deus ele pode autorizar um desvio? Sim, veja. Se você quiser se desviar do plano que Deus tem para você, entenda. Você não vai conseguir. Porque Deus é soberano. O Antigo Testamento nos ensina o seguinte, que tudo que Deus quer fazer, ele faz. E que ele não precisa do homem para realizar nada. Ele é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Porém, quem vive a vida cristã sou eu. Você não é um robô. Você não é um papagaio. Marara. Papagaio tem esse nome em espanhol? Papagaio é uma pipa. Ah, bom, não, aquele pássaro que repete palavras, verdinho. O louro. Louro, isso. Pô, por que não falou que era louro? Então o que acontece? Você não é um robô. Você vive a vida, mas você tem que entender que de uma maneira misteriosa, Deus está guiando 100% da sua vida. Porque Ele é Pai. Essa é a informação bíblica. Porém, na minha existência, muitas vezes eu não consigo enxergar isso. Mas pela fé, porque a palavra me diz isso, eu tenho confiança. Que mesmo nas piores adversidades, Deus está comigo. E isso tem que servir de consolo. Isso tem que servir de fortaleza. Entendeu? Agora, Deus pode autorizar eu me afastar do propósito para depois voltar? Pode. Só que aí a consequência é diferente. No caso de Davi, teve a cidade de Ziclag queimada, todas as famílias levadas como escravo e todos os bens levados como despojo. Trazendo para a nossa vida cristã, que a gente percebe, todas as vezes que Deus autoriza alguém se afastar do seu plano, isso tem um resultado, dor, problemas, dificuldades. Eu lembro um caso que me foi contado de um irmão muito piedoso. Ele morava na região norte do Brasil, próximo ao grande rio Tapajós. E ele ficou desempregado. E aí resolveu ir para uma cidade do interior na beira do rio Tapajós. E aí o que aconteceu? Contando ele, quando ele foi pisar no barco, ele se sentiu restringido pelo Senhor. E ele percebeu que ele não deveria fazer aquilo. Só que aí o que ele fez? Ele pegou aquela impressão que ele poderia pelo menos parar e pensar, bom, vou orar 2, 3 dias. Para ver se eu não estou tomando uma direção que Deus desaprova. Não é assim que eu ensino? Deu aquele ruim? Para. Avalie pela Bíblia, avalie pelo conselho sábio se você não está indo numa direção errada. Entendeu? Só que esse irmão
tirou a decisão bíblica e colocou uma decisão racional e entrou no barco. O que aconteceu? Pegou malária 2 vezes, teve uma série de dificuldades naquela cidade, não se adaptou, se endividou, colocou sua família em dificuldades. E passados aproximadamente 9 meses, ele voltou para a cidade. E ao voltar à cidade, se reencontrou com a sua antiga igreja e a vida dele encaminhou. E aí ele deu esse testemunho. Eu sabia, irmãos, que eu não deveria entrar naquele barco. Deus se comunicou comigo de maneira eficaz, de uma forma que eu entendi que não era para entrar naquele barco. Só que eu não me permiti nem a dúvida. E aí aconteceram muitas mazelas, muitas dificuldades. Entendeu? Isso é muito comum. Se você olhar para a sua vida, olha para trás e vê. Todas as vezes que você se afastou dos propósitos de Deus, você teve problema. Ninguém passa ileso. E deixa eu falar uma coisa para você aprender. Isso é uma coisa difícil para o ser humano moderno do século 21. Veja, ninguém é mais duro do que Deus. Não tente ir contrário à vontade de Deus. Você vai bater de frente com um caminhão. Caminhão? Vai bater de frente. E aí a hora que você cair duro no chão, todo arrebentado, Deus ainda vai amarrar uma corda no seu pé e sair arrastando você de caminhão e jogando de volta no propósito dele. Então cuidado. Dia após dia, procure andar nas direções do Senhor, procure andar nas direções da sua palavra. Isso vai poupar sofrimento. Não é uma garantia que você não vai ter sofrimento. Mas, se pelo menos quando o sofrimento vier, você vai poder orar e ficar com a consciência tranquila. Falar, não fui eu que provoquei isso. Isso é uma situação que, por um motivo que eu desconheço, Deus proporcionou na minha vida para produzir algo. E aí eu me encaixo na situação difícil, vivo a situação difícil, enfrento em Cristo a situação difícil e saio dela vitorioso e transformado. E mais maduro. Percebe como funciona? Deus é econômico. Deus, ele não perde situações para nos tratar. Ele é Pai. É Ele que cuida de nós. Lembra a palavra do apóstolo Paulo? Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la em Cristo Jesus. Você não está solto. Deus está no absoluto controle da sua vida. Porém, eu estou aqui. Por exemplo, você veio no culto hoje por quê? Porque você escolheu. Agora, o que eu quero que você entenda, você só foi capaz de escolher porque a graça de Deus agiu. E aquilo venceu sua natureza pecaminosa e você veio. Porque a sua natureza pecaminosa, num dia frio como esse, queria ficar em casa, mexendo no celular. Mas a graça de Deus veio, operou em você, e você veio para o culto receber a palavra. E nós sabemos pela Bíblia que quando a igreja se reúne, Deus está presente. Amém? Vamos continuar nossa leitura no segundo livro de Samuel, capítulo 2.
Versículo 3. E fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Gente, primeira coisa aqui, olha que interessante. Eu acabei de falar para vocês que Davi desobedeceu a Deus ao ir morar em Ziclag. Só que veja que interessante, Davi foi para Ziclag sem bens. Não tinha quase nada. E mesmo na desobediência, Deus abençoa Davi. Sabe por quê? Porque é graça, entenda, ó. Tirando os casos onde Deus é obrigado a fazer uma disciplina, isso é claro na Bíblia, você não vai conseguir acumular créditos com Deus. E você também não vai conseguir acumular débitos com Deus. Não é assim que funciona. Na cabeça dos crentes é assim: se eu fizer 10 coisas boas, conforme a Bíblia, eu ganho 10 pontos. Se eu fizer 10 coisas ruins, eu perco 10 pontos. Gente, com Deus não é assim. Olha para trás. Veja quantas vezes você está em desobediência. E Deus te dá saúde, Deus te dá comida, Deus te dá bem-estar. Porque é graça. Ele sabe como lidar, ele sabe como disciplinar. Lembra que nós aprendemos no livro de Tiago: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembra que eu brinco que se eu fosse Deus, eu pegava aquele botão vermelho aqui e saía apertando, explodindo cada um. Puf, 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 puf. E o primeiro ia ser eu. Sabe que nem videogame? Que o figurinha explode, bum. Só que Deus não trabalha assim, Ele não aperta o botão de game over. Deus é Pai. E Ele sabe o momento de derramar sua graça, e Ele sabe o momento de apertar você. Imagina se Deus fosse retribuir para nós todos os nossos pecados. Todo mundo tinha entrado na igreja hoje, arrastado. Porque nós somos pecadores por natureza. E quando a gente não vigia, a gente erra o alvo. E é somente pela graça que eu percebo que eu errei. Eu confesso meu pecado a Deus. Pego meu chapéu que caiu no chão, ponho na cabeça e prossigo para o alvo. Pela graça. Via arrependimento de pecado, via busca de santidade. Mas se Deus entrega você a você mesmo, sabe quando você vai perceber o seu pecado? Nunca. A Bíblia nos mostra que homens que foram entregues a eles mesmos cometeram torpeza. Romanos 1 fala, e porque não deram glórias ao Deus do céu, Deus os entregou ao sentimento perverso para cometerem torpeza. E uma série de pecados sexuais. Homens com homens, mulheres com mulheres. Deus entregou. O que eu quero que você entenda? Se Deus nos entregasse aos nossos próprios desejos, se o Espírito Santo que habita no crente silenciasse, nós estaríamos perdidos. Porque nós perderíamos o nosso Consolador, o nosso guia, o Espírito da graça, que além de nos salvar, nos capacita a viver a vida cristã. Qual é o cuidado que o crente tem que ter? Não entristeçais o Espírito da graça, com quais fostes selados. Está lá em Efésios 4, versículo 30. Entendeu? Então, quando você começar a orar o seu dia,
Vou te dar uma frase boa, Senhor. Perdão, porque eu sou pecador. E perdão, que quando eu vou ver, eu erro. Mas tu és o Deus de muita misericórdia. E tu és o Deus que é Pai, que cuida de mim. E aí faça a sua oração. De maneira humilde. Sabedor das suas limitações. E todo mundo aqui pode olhar ao seu lado, de alguma forma, uns mais, outros menos. Todo mundo tem bênçãos de Deus para cuidar, para contar. E todo mundo tem pecados que foram cometidos para confessar. Amém? Que mais que o texto nos ensina? O texto nos ensina que assim que Davi chegou em Hebrom, olha que interessante, sem mover uma lança, sem mover uma espada, sem matar nenhuma autoridade, Davi é colocado como rei em Hebrom. Deus cumpriu ou não cumpriu o que tinha falado? Percebe? Lembra que ele teve a mão a vida de Saul 2 vezes na mão? E ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor. Sem mover nada. Deus foi lá e colocou, entenda, o homem, o ser humano, não pode ter nada se do céu não for dado. Quem te coloca em evidência, quem torna você grande, é Deus. Não adianta. Se Deus não colocar a mão, não vai haver mudança. Aqui Davi é levantado. Agora, olha que interessante. Assim que ele é levantado o rei, os homens de Hebrom falam o seguinte, olha, quem enterrou Saul foram os homens de Jabes de Gileade. Lembra que Saul e seus filhos foram degolados e que os filisteus trepudiaram, bagunçaram com o corpo deles? Aí os homens de Jabes de Gileade viajaram a noite inteira e pegaram o corpo de Saul e seus filhos, queimaram e deram um enterro digno aos ossos deles. Nós não sabemos por que os moradores de Hebrom falaram isso. Mas olha a sabedoria de Davi, olha o que ele vai fazer, olha que interessante. Versículo 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes, bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Veja, um rei ímpio faria o seguinte, Jabes de Gileade enterrou o rei anterior, mata todo mundo. Davi não, manda o mensageiro e fala, parabéns, vocês agiram como verdadeiros israelitas. Vocês fizeram o que era correto, tendo um coração agradecido a Saul. Porque quando vocês precisaram, quando Naás, o amonita, invadiu e queria arrancar o olho direito de vocês, arrancar o polegar, Saul veio e livrou vocês da mão de Naás. Então vocês, em agradecimento, correram risco de vida, viajaram a noite inteira, entraram em território inimigo para resgatar o corpo de Saul e seus filhos, que foram os seus benfeitores. Foi a mensagem que Davi mandou nas entrelinhas. Entendeu? E aí Davi manda um recadinho político. E fala o seguinte, fala, olha, agora Saul, vosso senhor, morreu. Mas deixa eu falar uma coisa de vocês, vocês são bem-vindos no meu reino.
porque agora eu estou reinando. Homem sábio, política da boa vizinhança, defendendo aquilo que é correto. Os homens de Jabes de Gileade vieram na hora? Não. Mas eles sabiam que tinha uma porta aberta. Eles sabiam que numa emergência Davi cuidaria deles. O recado estava dado. Amém? Versículo 8. Vai mudar o quadro. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisrel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiram a Davi, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Olha que interessante. Não sabemos qual é o motivo. Esse filho de Saul não foi à guerra. E ele não foi morto. O que os comentaristas entendem? E eu concordo com isso. Para mim, a melhor hipótese é o seguinte. Quando Saul foi alertado de maneira milagrosa por Samuel, aquela aparição de Samuel, Saul não era bobo nem nada, deixou seu filho mais novo no palácio. Curiosamente, Abner, o seu capitão, não morreu na batalha. Só que aí você vai ver o quê? Quem era o ungido do Senhor? Davi. O que Abner faz? Não, aqui não tem ungido do Senhor, aqui a casa de Saul reina. Abner vai contra a vontade de Deus, de maneira aberta. Isso lá na frente vai custar sua própria vida. O fato de Abner ir contra a vontade de Deus custou a vida dele. Agora, olha que interessante, a Bíblia fala que Isbosete reinou 2 anos. Mas logo abaixo a Bíblia fala que Davi ficou 7 anos e meio nesse período. Aí você para e olha e fala, pastor, a Bíblia tem erro? O pastor vai responder, não. Então, como que num versículo falou que foi 2 anos e no outro versículo falou que foi 7,5? Não, boa pergunta. O que os comentaristas entendem? Vamos lembrar de uma passagem no final da guerra. Quando os israelitas viram que Saul foi morto, eles abandonaram as cidades. E os filisteus vieram e tomaram várias cidades de Israel. O que aconteceu aqui? Por 5 anos, Abner foi estruturando o reino de Isbosete. E quando ele conseguiu o básico, quando ele conseguiu limpar Israel, Isbosete foi levantado rei. E no final dos 2 anos ele vai ser morto à traição. Essa é a melhor explicação. Por que isso é importante? Se eu fosse ateu, eu ia esfregar esse texto na sua cara e fazer de tudo para você sair da igreja. E ia ficar muito feliz de ver você gaguejando. Se eu fosse ateu, ia ser assim. Eu sou convicto do que eu faço. Com certeza, uma das minhas diversões ia ser ver crente ficar vermelho. E eu conheço muito ateu que é assim. E você precisa dessas respostas. Por quê?
essas pessoas anticristãs vão jogar todas essas perguntas na cara do seu filho, na escola, debaixo do seu nariz. E você vai precisar ter as ferramentas para saber responder. Pastor, eu sou novo convertido, não sei. Ótimo, para que você tem pastor? Bota esse camarada para trabalhar na Bíblia. Se o pastor não souber, olha o tanto de livro que tem ali em cima para ele aprender com os outros. E vai achar a resposta. Entendeu? Lembra que o apóstolo Paulo fala: estejais prontos para explicar qual a razão da sua fé? Os mesmos inimigos do evangelho hoje estavam presentes nos dias de Paulo. Você tem que estar pronto para falar pelo menos o básico. Aí se perguntarem algo que você não sabe, você fala: olha, isso aí eu não sei, mas vou procurar me informar, depois te falo. Tranquilo. Você não é obrigado a saber tudo. Entenderam? Mas é nessas passagens que tem gente que está em processo de salvação. E esse processo é interrompido porque a fé balança. E a pessoa, sai da igreja e fala: não, esses crentes são malucos, não sabem nem responder para mim. Doido, né? Doido é melhor, maluco não. Doido, esses crentes são doidos. Entenderam como é que é? Muito importante você ser consciente. Fala: olha, tem algum motivo eu não sei, mas vou perguntar para o meu pastor. Lembra que a obrigação do pastor é ser apto para ensinar. Se alguém não sabe ensinar, não pode ser pastor. É a primeira coisa, o presbítero, seja apto para ensinar. Não sabe ensinar, não pode ser presbítero, levanta outro. Essa é a realidade bíblica, que deixa muita gente brava. Porque, infelizmente, tem muita gente que foi levantado sem saber ensinar. Desobedecendo a palavra de Deus. É que nem aquela história. Outro dia eu estava com um querido irmão pentecostal. Aí eu cheguei para ele e falei: irmão, como é que vocês fazem na igreja com quem ora em línguas alto? Ele olhou e falou: por quê? Eu falei: não, porque a Bíblia proíbe, né? Se não tiver interpretação, a Bíblia proíbe, não pode falar em línguas altas sem interpretação. Como é que vocês fazem? Não soube me responder. Aí falou: e vocês fazem o quê? Eu falo: olha, eu procuro a pessoa e explico, abro 1 Coríntios 14 e leio para ele. Falo: olha, se você orar em línguas, tem que ter interpretação e vai ser julgado. Se não tem interpretação, você tem que orar em línguas para si mesmo e não pode interromper o andamento do culto. Tanto é que se aqui dentro alguém começar a fazer um barulho indevido, eu vou fazer uma pausa na palavra e vou chegar uma pessoa e falar: fulano, por favor, o uso dos dons tem hora e tem um momento correto. Vamos ficar em silêncio até encerrar a pregação da palavra? Nossa, pastor, vai fazer isso? Sim, o Espírito Santo jamais vai dar uma operação de dom para interromper a pregação da palavra que ele inspirou. Como que o Espírito Santo vai interromper o ensino do Espírito Santo? Por isso que Paulo falou isso. Entendeu? Então, dessa maneira, nós vamos caminhando sempre no conhecimento do Senhor. É o mais importante. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. O relógio é meu inimigo hoje. Versículo 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam esses deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. Vamos fazer uma pausa aqui. Abner
era parente de Saul. Joabe era sobrinho de Davi. Davi teve uma irmã chamada Zeruia. Ela teve 3 filhos, Joabe, Azael e... Eu já vou lembrar o nome dele, nós já vamos falar o nome dele, mais um. Então aqui o que acontece? Você percebe um confronto entre a casa de Saul e a casa de Davi. Por causa que um homem resolveu afrontar a Deus, Israel entrou numa guerra civil que matou muita gente por causa da desobediência de um homem. Tão desobediente foi que ele olhou o seguinte: bom, eu tenho Israel inteiro comigo, meu exército é maior, Davi só tem Judá. Vou para cima. Vou derrotar Davi e vou tomar Judá de volta. Porque a primeira movimentação foi de Abner, foi da casa de Saul. Entenderam os planos dele? Mas olha o que Deus tem preparado. Vamos seguir na narrativa. Versículo 14. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram, em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, e cravou-lhe a espada do lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar, peraí que eu grifei aqui, Eleate Azurim, que está junto de Gibeon. Vamos fazer uma pausa aqui. O que foi proposto aqui? Uma luta estilo Davi e Golias. Os heróis de Benjamim contra os heróis de Judá. Eles se levantaram no número de 12 e se encontraram. Quando se encontraram, um derrubou o outro e matou. O lugar ficou chamado Campo das Espadas. Que é esse nome que está aqui, hebraico. Porque o que houve ali, nunca houve na história de Israel. A quantidade de pessoas que morreram ali daquela forma, nunca aconteceu. Olha o que vai acontecer. Versículo 17. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante do servo de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? E ele falou: eu sou. Então disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Qual é o caso aqui? Provavelmente Abner estava fugindo a pé. E Azael corria muito. E ele veio atrás de Abner para matar Abner. O que Abner fala? Primeiro ele checa para ver se é o irmão de Joabe. Abner não queria encrenca com a família de Joabe. Só que Azael não quis se desviar. Ele falou: mas por que você não pega o despojo de outro soldado? Mas Azael não quis se desviar, continuou seguindo a Abner. Olha o que vai acontecer. Versículo 22. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te, dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança, pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele dia, naquele mesmo lugar. E sucedeu que
todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Vamos fazer uma pausa aqui, entenda. Como que é essa lança? Essa lança tinha a ponta em cima e tinha a ponta embaixo para cravá-la no chão. Tum. Se eu precisasse usar, ela estava à mão. O que Abner faz? Abner era um guerreiro mais habilidoso do que Azael. E ele, num golpe diferente, em vez de matar Azael com a ponta, ele mata com a parte de trás. E a lança entra entre a quinta costela, região do estômago, e sai das costas. Golpe mortal. Sem escapatória. Mas ele fala, ó, eu não quero te matar. Provavelmente Azael, rapaz moço, viu que estava conseguindo chegar próximo de Abner. E na sua inocência, tem essa palavra em espanhol, inocência, ingenuidade, ele achou que poderia derrotar Abner. Pagou com a vida. Isso me lembra o texto que Salomão deixou escrito em Eclesiastes: foge das paixões da mocidade. O que acontece quando nós somos mais novos? Nos falta sabedoria. E muitas vezes nós fazemos coisas das quais vão nos prejudicar e as quais nós vamos nos arrepender mais tarde. Entendeu? Isso é um ensinamento. Azael foi valente? Foi. Aonde a Bíblia é pregada, o nome dele é falado, mas morreu novo. Será que precisava? Sabe quando você acha que vai dar, levanta o peito. Já viu o jovem fazer isso? Levanta o peito. Quando levanta o peito, entendeu? Não estou dizendo que Azael foi arrogante, mas estou dizendo que ele super se avaliou, achando que podia matar Abner. Entende? Vamos seguir na narrativa. Versículo 24. Porém Joabe e Abissai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que, se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. Vamos fazer uma pausa aqui. O que aconteceu? Os homens estavam fugindo, todos espalhados. Quando eles chegaram num alto, uma tropa de elite de benjamitas cerca Abner. Nós temos que lembrar que os benjamitas estavam entre os melhores guerreiros de Israel. Lembra no livro de Juízes que houve uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim? E os benjamitas mataram mais de 40 mil israelitas. Eles eram guerreiros extremamente habilidosos. E olha como já estava no sangue. Assim que Abner, seu general, chega no outeiro, imediatamente eles cercam seu general para protegê-lo. E Abner grita para Joabe: até quando consumirá a espada? Abner pede uma trégua, porque vê o tamanho da mortandade.
Curiosamente, Joabe aceita a trégua e toca a trombeta. Nós temos que lembrar que é povo de Israel matando o povo de Israel. Qualquer um que conhecesse o Pentateuco, as leis de Moisés, saberia que está errado. E aí, Joabe toca a trombeta. Sabe aquele chofar que tocam na igreja? Sabe o que é chofar? Sim. Infelizmente, tem gente que acha que aquilo tem algum poder. Mas não tem nenhum versículo bíblico que diga: quando aparecer o demônio, toca o chofar. Bom, eu não sei como é na Venezuela. Aqui no Brasil, já ouvi gente falar: olha, toma cuidado quando toca o chofar. Aí eu olhei para a pessoa e falei: por quê? Não, porque desperta o mundo espiritual. Eu falei: aonde que está na Bíblia? Aqui no Brasil é assim. Para dar uma de espiritual, levanta o cara com a bandeira de Israel, candelabro na mão. No candelabro não, está nas costas. E o chofarzão, bom, bom, bom. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, como se tivesse movimentado o mundo espiritual. O problema é que a Bíblia que eu leio me ensina o seguinte: chofar é uma arma militar, para ser chamada para o toque militar. Quando você toca chofar, a única coisa que acontece no mundo é um som. E no caso de Israel, o povo volta da batalha. Só isso. Mas como hoje em dia o povo vai atrás de misticismo, tem a palavra místico? Misticismo evangélico. Eu pergunto, o que enche mais igreja? Você pegar um chato que nem o irmão Maurício, ficar pregando 1 hora na sua orelha, falando que você precisa andar em santidade, se arrepender dos pecados, andar como um verdadeiro servo de Deus? Ou tocar o chofar? Entendeu? E o povo deixa de seguir a sã doutrina e vai seguir pregadores segundo as suas próprias paixões, porque eles têm comichão, coceira nos ouvidos. Paulo escreveu sobre isso há 2000 anos atrás. Falou o seguinte: nos últimos dias, os homens atrairão para si pregadores segundo suas próprias paixões. E isso enche igreja. E aí você chega aqui e eu falo: o negócio é o seguinte, se você contribuir 100, Deus vai multiplicar por 1000. E eu roubo todo o seu dinheiro. E você vai embora feliz e enganado para casa, descobrindo que ficou R$100 mais pobre. Porque não é assim que funciona. A oferta é uma maneira de adoração a Deus. Ela é livre, proporcional, espontânea e sem constrangimento. E você faz porque você ama a obra de Deus. Você faz porque você entendeu que Deus, na sua misericórdia, aceitou um pecador como você contribuir na casa dele. É por isso que você faz, por amor. Entendeu? Cuidado, vivemos tempos difíceis na igreja. O dia que nós estivermos diante, eu espero que todos nós estejamos lá, no tribunal de Cristo, onde as obras da igreja vão ser julgadas. Vocês vão ver uma fila de todos os crentes e provavelmente uma fila dos mestres. E todo mundo vai dar conta do que ensinou. Minha frase sobre isso: que Deus tenha misericórdia da minha vida. E que eu erre o menos possível. Entendeu? Olha, se eu não errar, passar de fininho, já estou feliz da vida. Entendeu? Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 29, para encerrar.
E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Maanaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e os servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém, dos servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Olha o resultado. 20 homens de Judá foram mortos. 360 de Israel. Abner, que achava que tinha poder por ser mais forte de derrotar os exércitos de Davi, foi embora com 18 vezes mais mortes. O exército de Davi perdeu Azael? Perdeu, mas foi a vontade de Deus. Deus assim autorizou. Perdeu mais 19 homens? Sim. Mas e do outro lado? E aqueles 360 homens perderam por quê? Porque seguiram o interesse de alguém que foi contrário à vontade de Deus. Porque quem armou tudo isso foi Abner. Isbosete foi usado como um boneco. Aí, vamos a algumas aplicações que eu separei aqui. Veja. Esses 360 homens foram usados. E pagaram com a vida. Entendeu? No texto aqui, você vê 3 tipos de pessoas. Esses 3 tipos de pessoas você vê até hoje à nossa volta. Olha que interessante. Primeiro tipo de pessoa. Pessoa que não segue a direção de Deus, que leva uma vida cristã ou nula ou fraca, e que é manipulado de um lado para o outro por pessoas poderosas e que muitas vezes paga com a vida. Gente, hoje em dia nós vivemos uma geração de pessoas manipuladas, à torta e à direita. O ser humano moderno abriu mão de pensar. A coisa está escancarada na cara dele, ele não pensa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu mudei as palavras, né? Teve que mudar até porque senão aqui... Conversando, eu cheguei para ele e falei, rapaz, o pessoal abriu mão de pensar. Ele falou, por quê? Eu falei, é simples. Você não pode trabalhar porque você fica doente. Uma loja não pode funcionar com 4 pessoas dentro porque fica doente. Uma indústria não pode funcionar com as pessoas lá dentro porque fica doente. E um ônibus entupido com 60 pessoas, ninguém fica doente. Não tem alguma coisa errada? Você acredita que a pessoa parou para pensar ainda, para fazer conta? Meu Deus, está na cara. A igreja não pode vir, fica doente. Vamos fazer o culto no ônibus. Entendeu? Mas, gente, 3.000 anos atrás, tinha gente contrária à vontade de Deus que foi manipulado igual. O mundo não mudou nada. A pergunta é, você vai abrir mão de ser um servo de Deus, abrir mão de pensar, vai abrir mão da sua comunhão com o Espírito Santo e ser manipulado igual gado? Ou você vai ser alguém cheio do Espírito Santo, fervoroso, que pelo poder de Deus cuida da sua vida e da vida da sua família? Entenderam? Segundo tipo de pessoa,
Tá? Homens oportunistas e egoístas e aproveitadores. Quem é o caso? Abner. Por que Abner levantou Esbocete? Porque ele quis, ele era da casa de Saul. O que ele fez? Controlou todo mundo. O que ele fez? Uma enorme guerra civil em Israel. Várias pessoas morreram por causa da sua atitude. Gente, até hoje, entenda. Só para vocês terem uma ideia. Os 3 principais grupos financeiros de investimento que detêm o valor, que é maior que o PIB da grande maioria dos países, inclusive do Brasil, eles detêm o controle acionário das principais empresas do mundo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. O mundo não mudou nada. Se não é Deus na sua vida, você é um número. Os irmãos que vieram da Venezuela experimentaram isso da maneira mais cruel que tem. Tem a palavra cruel? Vocês sabem do que eu estou falando. Né? O que é ser tratado como um número. Entenderam? Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Porque esses filhos de Belial, enquanto o mundo, da maneira que nós entendemos, tiver continuidade, eles vão estar presentes. Agora, qual que é o nosso papel? O nosso papel é lutar as batalhas do Senhor, que é o terceiro grupo, que são os homens de Davi, que estão lutando segundo a vontade do Senhor, porque o ungido é Davi. Homens honrados, obedientes a Deus. E 20 deles, na sua honra, perderam sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa super legal. Desligou aqui. Aqueles que criam no Messias que havia, imediatamente estavam com Deus. Esfregando o olho ainda. Entendeu? A pergunta é, qual dos 3 vai se encaixar? Eu vou responder porque eu sei que vocês não estão aqui para perder tempo. Mesmo que às vezes você não acerte, a sua vontade é obedecer a Deus. A gente sabe disso. Amém? Que mais que eu aprendi? Isso aqui é interessante. Veja, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. O que aconteceu? Davi primeiro foi para o palácio de Saul, depois venceu Golias, depois virou fugitivo, depois fugiu para os filisteus, dos filisteus voltou, foi levantado rei por 7 anos no Reino do Sul, e depois de 7 anos e meio ele foi levantado rei sobre todo Israel. E reinou no total de 40 anos. O que eu aprendo aqui? O plano de Deus, na maioria das vezes, se desenrola por etapas, passo a passo, dia após dia. Irmãos, falar uma coisa para vocês que estão recomeçando a vida. Irmão João é testemunha. Depois a irmã Sibila um pouco depois. O irmão João viu a maneira que Deus me trouxe aqui salvo. Há 23 anos atrás. Não tinha nem cerca de arame aqui do lado. Não existia nada disso. A casa era de chão bruto. Entendeu? Não tinha quase comida no armário. O carro entrava água dentro. Mas o nosso foco era servir o Senhor de todo o coração. Eu ia para a igreja com garrafa de álcool de 2 litros. Porque se acabasse o combustível do carro, eu tinha 2 litros para voltar em casa. E não ia ficar com a minha mulher e com meus filhos. E não perdia culto. Era quarta-feira, culto da igreja, sexta-feira, reunião de célula e domingo, culto. E o que o pastor precisava, eu ia. Foi fácil? Não, foi super difícil. Só que nós tínhamos a alegria do Senhor. O que você precisa mais do que a alegria do Senhor?
O que você precisa mais do que a presença de Deus? O que você precisa mais do que a paz que transcende todo entendimento? Estou tranquilo. Dia após dia, Deus foi agindo. Dia após dia, Deus foi nos ensinando. Dia após dia, Deus foi nos transformando. Eu sou rico hoje? Não, mas numa boa, né, irmãos? Vive bem pra caramba, pô. Vocês sabem que eu não sou rico, mas, gente, pô, vocês que vieram de fora, vive igual rei. Tem comida na mesa, tem carro, tem emprego, tem casa, tem conta paga, tem tudo. Entendeu? Agora, o que teve que entender? Os planos de Deus se desenrolam passo a passo. Deixe Deus, é uma frasezinha, tá? Mas assim, mudar, não tem essa de deixe. Se acomode ao plano de Deus a sua vida, porque Ele vai fazer tudo o que Ele planejou. Porque Ele é Deus e Ele é soberano. Gente, na boa, me dá 10 anos. João sabe o que eu estou falando. Sibila sabe o que eu estou falando. Jomar também já sabe que está passadinho da conta já. Me dá 10 anos de hora para trás. Daí você vai me dizer, vai falar, nossa, pastor, você falava, hein? O pastor, nem pastor nada, é só ler a Bíblia. A Ariadne já me conhece há 10 anos já. Mudou bastante, né, Ari? Mas você já conheceu a gente bem. Já era playboy. Sabe o que é a palavra playboy? Aquele riquinho. Playboy, já era playboy. Aqui no Brasil tem uma gíria. Quando a pessoa é bem de vida, é playboy. Você sabe, carro caro, casa boa, não sei o quê, entendeu? O que mais que eu marquei aqui? Nossa, eu preciso encerrar. Tá. Veja. Esse tipo de pessoa aproveitadora, você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Você vai encontrar isso no trabalho. Você vai encontrar isso na família. Você vai encontrar isso na sua vizinhança. E o que é pior, muitas vezes você vai encontrar isso na igreja. Porque há 23 anos o Senhor me chamou. E eu já vi muita gente boa ser colocada de lado. E no lugar dela ser colocado muita gente que tinha influência financeira. Infelizmente, não deveria ser assim, mas acontece. Por que eu estou falando isso? Se um dia você vê isso, ore. Porque você já sabe o que acontece. Porque tem gente que quando vê isso fala, não acredito. Aí eu respondo, você veio de que planeta? Gente, deixa de ser inocente, pô. Nós temos uma natureza pecaminosa. Quando você vê coisa errada, gente, crucificaram o Filho de Deus. Os caras que mais conheciam a Bíblia na época. Sabiam de todas as profecias. Entendeu? É isso que acontece, tá? E para encerrar, a importância de invocar Deus em todos os momentos difíceis. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos capacitando a viver uma vida cristã intensa, debaixo da tua vontade, que nós não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que, ao contrário, possamos crescer em fé, crescermos em graça e no conhecimento do Senhor. Amém.